Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Lima e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de circuitos elétricos, mais especificamente na aplicação da transformada inversa de Laplace. Qual o nosso objetivo geral? É compreender a aplicação prática da transformada inversa de Laplace em circuitos elétricos. Mais especificamente hoje a gente vai ver o circuito RLC. A gente então vai revisar a transformada de Laplace, revisar a transformada inversa de Laplace e aplicar a transformada inversa em um circuito RLC série. Nas aulas anteriores, a gente estudou que a transformada de Laplace pode ser definida como então a integral de zero até infinito da função f de t vezes o exponencial de menos st dt. Ela segue algumas propriedades, como por exemplo a da linearidade, o que quer dizer que a transformada de uma constante multiplicada a uma função, né, mais outra constante vezes essa outra função, resulta então em a vezes f, a transformada de f de s mais b vezes a transformada de g de s. Já o deslocamento no tempo diz para a gente que o exponencial de at vezes f de t vai ser igual então a f de s menos a. E uma outra propriedade que é muito interessante para a gente é o fato de que a transformada da derivada vai ser s vezes f de s menos f no tempo zero. E o que isso ajuda a gente? Ajuda no fato de que essa transformada ela vai pegar ali as funções que estão no domínio do tempo, né, que a gente tem nos circuitos, a gente vai levar elas para o domínio da frequência, para a gente fazer as operações com ela, e depois nós podemos voltar. E essas funções, vejam, elas já são tabeladas, elas já têm uma cara muito específica. Então, se a gente conseguir fazer com que essas funções no domínio da frequência se pareçam com essas aqui, depois fica fácil para a gente voltar para o domínio do tempo. Né? E isso, para ficar mais exemplificado, olha, se eu considerar uma função no domínio da frequência como sendo 2 dividido por s ao quadrado mais 4, perceba que isso aqui é muito parecido com essa função aqui, ó, com essa transformada da função seno de ωt. Então, se esse aqui eu substituir por 2 ao quadrado, eu tenho exatamente que a transformada inversa de f de s é seno de 2t. Então, como que a gente faz esse processo para fazer a transformada inversa? A gente vai começar então com uma função f de s, né, que já foi transformada, e aí a gente vai expressar essa função como sendo uma fração de polinômios, onde p de s dividido por q de s. E aí a gente vai fatorar o denominador, q de s, em termos de suas raízes, né? Pode ser linear ou pode ser quadrática. Se for linear, olha, no denominador a gente vai incluir um termo no numerador do tipo esse aqui, ó. A gente vai ficar então com o termo de a dividido por s menos a. Se o q de s for quadrático, então a gente inclui um termo do tipo bs mais c dividido por s ao quadrado mais bs mais c. Então a gente vai vendo que sempre vai o numerador ficar com um polinômio de 1 grau menor do que no denominador, né? E aí, então, a gente vai considerar o seguinte exemplo. Olha, se eu pegasse esse denominador aqui, ó, s ao quadrado mais 2s mais 2. A gente pode fatorar isso aqui, né? Eu convido vocês a revisitarem isso aqui, né? Vai dar esse número complexozinho aqui, ó, s mais 1 menos j e s mais 1 mais j. Né? Esse produto desses dois polinômios gera esse polinômio aqui. E lembrando que o j aqui é a unidade imaginária. Então, para a gente escrever isso aqui em função, em forma das frações parciais, a gente vai ter então 1a dividido por s mais 1 menos j, que é esse polinômio aqui, mais um b dividido por s mais 1 mais j. Tudo bem? E aí, então, vamos ver essa aplicação, vamos fazer um exemplo aqui olhando o circuito RLC. Mas o que é um circuito RLC? O circuito RLC ele é composto por um resistor, um indutor e um capacitor. Okay? E aí o resistor ele é regido, a tensão nele é regida por essa equação aqui, I vezes R. No indutor é a indutância vezes a derivada da corrente. E no capacitor a gente tem 1 sobre C integral de I dt. Então, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito, a gente vai ver que as quedas de tensões têm que ser igual aqui à tensão na fonte. Né? Então, a tensão no resistor, mais a tensão do indutor, mais a do capacitor, tem que ser igual à tensão da fonte. E aí, substituindo essas equações aqui por aquelas que a gente acabou de ver, a gente chega nesse cara bem aqui, ó. Tá bem? Agora, essa integral aqui ela não é interessante para a gente, porque a gente vai preferir trabalhar com equações com derivadas, né? Equações parciais aqui. Então,
a gente vai derivar tudo, e a gente tem que derivada de vs de t é igual LDI quadrado dt quadrado mais RDI mais 1 sobre c i de t. Então veja, a equação diferencial no domínio do tempo vai ser essa função aqui. E aí a gente pode aplicar a transformada de Laplace chegando numa coisa muito mais simples, olha só. Fica L vezes S ao quadrado I de S, mais RS vezes I de S, mais 1 sobre C I de S, que é igual a V de S. Simplificando, então, a gente vai ter que esse I de S aqui está comum a todos, né? Então eu vou colocar ele em evidência, e aí eu vou isolar aqui o I de S. E aí, veja, é interessante para mim deixar o polinômio de maior grau sem nenhum termo associado a ele. Então eu coloco L em evidência, e aí para manter a igualdade eu divido aqui, né? Então fica R sobre L de S, mais 1 sobre L LC, tudo isso multiplicado por L, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui numérico, tá? Considerando um resistor de 4 ohms, um indutor de 2 Hen's e o capacitor de meio Faraday. Vamos considerar a fonte de tensão constante por enquanto, tá? 10 volts constante. Então a transformada aqui é exatamente, né, 10, né, a constante. E a corrente no domínio da frequência, se a gente substituir aqueles valores, olha, fica então S ao quadrado mais 2S mais 2. Parecido com o que a gente viu antes, né? Isso foi intencional. Porque aí agora, olha, se a gente dividir então as frações parciais, a gente vai ter que aqui no A, quando eu substituir S por menos 1 mais J para anular esse carinha aqui, né, então o B vai ficar zero e aí eu tenho o meu valor para A. Quando eu substituir para S menos 1 menos J, eu vou ter o meu valor de B. E aí com isso eu posso descrever o sistema então da seguinte forma, né, substituir A e B aqui. Então eu tenho, olha só, o I de t agora, né, eu já estou voltando para o domínio do tempo, ele vai ser dessa forma, 1 sobre 2j, menos exponencial, tarará. E isso aqui nada mais é, ó, se a gente fizer algumas combinaçõezinhas lá de variáveis complexas, a gente chega na resposta que o I de t nada mais é do que exponencial de t vezes seno de t. Então agora a gente propõe para vocês considerar um circuito RLC paralelo com esses valores aqui, com esses parâmetros. Mas veja, agora você não deve usar mais a lei de Kirchhoff das tensões, mas sim a lei de Kirchhoff das correntes, né? Avaliar os nós, né? As correntes que estão entrando e saindo de cada nó. E aí você encontra então a transformada de Laplace de V de t e determina também I de S para depois então você descobrir como é que é o comportamento no tempo, tá bom? Para a próxima aula a gente vai aplicar. A gente viu então nessa aula que a transformada de Laplace ela simplifica essa análise de circuitos. E na próxima aula a gente vai ver a transformada em alguns outros tipos de circuitos, né, além de RLC, algumas outras configurações. E vamos fazer uma análise da resposta do circuito, tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo. E é isso, muito obrigado.